Vamos à palavra do Senhor, campanha Rosh Hashanah, cabeça do ano, nosso Senhor como cabeça do nosso ano. O tema dessa noite, direcionado aí pelo nosso bispo Rodovalho, é aprendendo com Davi. Quem gostaria de aprender muito com o rei Davi? Eu e a pastora Fernanda, às vezes a gente fica conversando, imaginando, chegando no céu, quem que a gente procuraria primeiro para sentar e fazer algumas perguntas. Pelo menos para mim, Davi está no ranking ali dos principais que eu queria sentar e bater um papo com ele. O que eu vou ministrar essa noite, com certeza, não vai mostrar 100% das qualidades do rei Davi. Eu quero focar somente em duas nessa noite, até por causa do nosso tempo curto, mas eu creio que o Senhor vai ministrar uma palavra maravilhosa nos nossos corações, amém? Primeira qualidade de Davi, ele amava o Senhor de todo o coração. Diga assim, de todo o coração. Não era pela metade. Quando a gente vê a história de Davi na Bíblia, a gente vê que ele sempre buscava colocar o Senhor em primeiro lugar na vida dele. A gente consegue provar isso lendo os Salmos. A gente diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando eu leio os Salmos, eu vejo o que o Senhor estava colocando no coração de Davi. Quantas vezes o Davi ali apresentava o coração dele com súplica, com clamor, com desespero, com choro, com alegria, e o Senhor sempre falava com ele. E aí quando eu e você, a gente lê Salmos também, o Senhor nos fortalece, amém? Se foi o Senhor que mandou ungir Davi como rei, era porque ele já conhecia seu coração. Muitas vezes a gente acaba focando bastante no Davi, após ele ser ungido, tudo o que ele viveu, tudo o que ele enfrentou. Mas, quando a gente começa a entender algumas migalhas que são colocadas na Bíblia sobre a vida de Davi antes de ser ungido, a gente vê que o resultado foi uma unção sobre a cabeça dele, de algo que ele já vivia na presença de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Ele já tinha intimidade com Deus, ele já conversava com Deus. Às vezes a gente ouve falar de algum irmão, de alguma pessoa super bem sucedida, que conquistou um lugar alto, que talvez eu e você a gente gostaria de alcançar também, e a gente não imagina o sacrifício que essa pessoa fez para chegar. Eu imagino Davi também nessa situação, porque quando Samuel chamou ali os filhos de Jessé, né? Ele pediu para chamar todos os filhos, e aí Samuel ia fazendo a análise dele. Esse é forte, esse daí parece, né, tem uma cara de rei. E o Senhor disse: o Senhor não vê como o homem vê. O homem olha o exterior, mas eu, o Senhor, vejo o coração. Então o Senhor estava dizendo assim para Samuel: eu conheço o coração de Davi. Não é o Davi vai se tornar, não, eu já conheço como ele é na minha presença, e eu preciso de um rei com esse coração entregue e obediente à palavra de Deus, amém? Quando a gente pensa no mundo corporativo, a gente entende também, quando a gente pensa, eu quero ser promovido, ou eu sou chefe, eu quero promover alguém, é porque aquela pessoa está realizando um trabalho excelente. É porque provavelmente aquela pessoa está fazendo um trabalho que ela nem precisaria fazer, que ela nem é paga para fazer, mas ela faz porque ela quer crescer, porque ela quer ajudar a empresa. Então, quando o gestor ele olha para aquela pessoa, ele já consegue imaginar. Eu consigo ver, né, esse analista na posição de supervisor, na posição de gerente, porque ele é responsável, porque ele se preocupa com a empresa. Funcionários que performam de maneira excelente
suas responsabilidades, têm maior chance de serem promovidos. Quanto mais eu e você, a gente fizer o arroz com feijão no nosso trabalho, menor a probabilidade de nós sermos promovidos. O que vai acontecer, a gente vai permanecer no mesmo cargo, porque nós nos enxergamos somente nessa posição. Então, se eu quero crescer, se eu quero avançar alguma coisa na minha vida, eu tenho que fazer alguma coisa diferente para conquistar aquele degrau. Amém? Davi, ele já tinha uma história de entrega e confiança em Deus antes dele ser ungido. Deixa eu te dizer um negócio, querido. Não espere receber uma responsabilidade para se tornar responsável. Repete comigo aí, igreja. Não espere receber uma responsabilidade para se tornar responsável. Amém. O que o Senhor colocou na tua mão, querido, o que já está na tua mão, o que você cuida hoje, os teus bens materiais, a tua família, o teu trabalho, a tua empresa, o teu ministério. Às vezes a gente acha que a gente é tão pequeno e a gente acha que ninguém está vendo a gente, mas o Senhor, Ele está vendo. E o Senhor, Ele olha o coração. Se eu e você, a gente cuidar daquele pouquinho que o Senhor deixou em nossas mãos, então o Senhor poderá me colocar sobre o muito. É isso que diz a palavra de Deus. Não importa se é pouco. Davi estava cuidando das ovelhinhas, queridos. Ele ficava cuidando das ovelhas. Mas ali ele experimentava a vontade de Deus. Ali o Senhor estava falando para ele: cuide bem das minhas ovelhas. E ele aprendeu a cuidar das ovelhas. E ele entendeu que esse era o propósito dele. Ele entendeu que ele tinha que entregar o melhor dele, que ele tinha que fazer de tudo para proteger as ovelhas, não importa o preço. Davi, ele já enfrentava inimigos grandes antes dele ser ungido. Quando eu e você passamos por provas, essas provas vão nos preparar para lugares mais altos. Amém? Então, se eu estou chegando numa luta agora que eu estou vivendo, é porque eu já avancei um degrau. Ou, se for a mesma luta, é porque eu não estou saindo do lugar. Diga misericórdia. Então, se você olhar para a tua vida e você ver que você está cada vez mais na presença de Deus, que você está confiando, você tem fé, você está avançando, e as coisas estão ficando mais difíceis, você está no caminho certo. Amém? Aplauda o Senhor. Aleluia. Davi, ele via a responsabilidade dele. Hoje o Senhor me colocou ovelhas, hoje eu vou cuidar das ovelhas. Nem que eu precise matar leão e matar urso, que foi o que ele fez. E aquilo fortaleceu a fé de Davi. Ali ele teve uma experiência com o Senhor. Quando nós passamos por provas, por dificuldades, nós temos a oportunidade de experimentar o Senhor em nossas vidas, de experimentar o milagre de Deus em nossas vidas. Então, glorifique ao Senhor pelas provações que você está passando, que eu e você estamos passando. Amém? Glória a Deus. 1 Samuel 16, 18. Você vai ser desafiado a abrir a tua espada aí, mas eu vou ler de qualquer forma. Diz assim: então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, e homem de guerra, e prudente em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. Como Davi era reconhecido pelas pessoas, em 1 Samuel 16, 18, o contexto aí é quando Saul começa, né, o Senhor enviava um espírito ali para atormentar Saul, e Saul começava a ficar desesperado, e ele chamava as pessoas: eu preciso de alguém para me ajudar, para tirar isso que eu estou sentindo. E aí um dos moços responde, né, isso daqui foi logo depois da unção de Davi: eu conheço um filho de Jessé, ele sabe tocar, ele é valente e vigoroso. Isso daqui foi quando ele assumiu o reinado? Não, já conhecia Davi antes. E homem de guerra, prudente em palavras, de gentil presença, o Senhor é com ele. Então até ali Davi estava honrando o Senhor.
Davi não começou a história com o Senhor quando ele começou a ser ungido, ele já tinha um contexto, amém? As pessoas olhavam Davi dessa forma, reconheciam toda essa autoridade, essa valentia, essa fé, esses dons que o Senhor tinha derramado sobre a vida dele. Mas como Davi era enxergado pela sua própria família, se a gente for reparar, ele foi o último a ser chamado para ser um possível ungido. Eles esqueceram Davi lá, trabalhando, cuidando das ovelhas, a última opção. Davi era o menor dos irmãos. Os irmãos dele chamavam ele de presunçoso e mau. Você lembra daquela situação quando o pai dele fala para ele ir lá, né, lá no exército que estava em frente, ia enfrentar Golias ou não, enfim, e aí Davi tem que levar alimento para os irmãos, e ele chega ali, e ele gosta de guerra, ele gosta de batalha, ele quer ficar ali, e os irmãos dele já falam: o que você está fazendo aqui? Olha como você é pequeno, você é mau, você é presunçoso, o que você está fazendo aqui? Vai embora. Jesus disse: um profeta nunca tem honra na sua própria terra. Quando a gente pensa em José do Egito, ele viveu a mesma coisa, não é verdade? Ele passou por lutas dentro do lar dele. Se preocupe em agradar a Deus e não a homens, amém? Se preocupe em examinar o teu coração e apresentar diante do Senhor. Não busque a aprovação dos homens. Isso é o Senhor que vai fazer ou não. Eu tenho que me preocupar se o Senhor aceita a minha entrega, aceita o meu coração. Era isso que Davi buscava o tempo todo, e ele ficava preocupado se ele estava sendo obediente. Esse contexto aqui que eu passei para vocês, estou falando mais de antes da unção. E depois que ele foi ungido, como que foi a vida dele? Se a gente pensa no momento uma retrospectiva ali da unção dele, naquele momento onde Samuel chama ele e derrama o óleo sobre a vida dele, sobre a cabeça dele, não tinha uma carruagem esperando o novo rei do lado de fora. Não foi dada coroa para ele, nem vestimentas reais. Da casa do seu pai ele foi para um palácio em Israel? Não, né, queridos? Logo após a vontade de Deus ser estabelecida sobre a vida de Davi, tudo vira de ponta cabeça na vida dele. Ele começa a ser perseguido implacavelmente por Saul. Você já parou para pensar o momento que você se sente mais abençoado, o momento que você dá um testemunho para os teus irmãos, um momento que você sobe no altar e glorifica o nome dele pelas bênçãos, e aí parece que vira tudo de ponta cabeça depois? Será que Davi não sentiu isso também? Será que eu e você, a gente não se sentiria dessa forma também? O que está acontecendo com a minha vida? Eu recebi um presente, um dom de Deus, eu fui abençoado, eu fui ungido. Às vezes a gente já entende que não vou ter mais problema nenhum na minha vida. E a vida de Davi piorou absurdamente. Com certeza era muito mais fácil ficar cuidando das ovelhinhas do que se tornar rei de Israel. E aí eu te pergunto nessa noite, querido, aonde você quer chegar? Talvez é mais fácil a gente permanecer no mesmo lugar, mas se a gente permanece no mesmo lugar, a gente não vive o novo de Deus, a gente não experimenta o milagre de Deus, o propósito de Deus nas nossas vidas, a nossa vida não brilha para as pessoas, amém? A vida dele muda completamente, e Davi começa a fugir de Saul, e ele passa fome, ele se esconde em caverna, em deserto, ele se faz de louco para sobreviver, ele faz de tudo, mas ele não quis tocar no ungido do Senhor. Ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele disse: eu não vou matar o ungido do Senhor. Foi o Senhor que estabeleceu. Sabe, uma vez eu falei para um discípulo nosso, que ele estava vivendo uma luta dentro da empresa dele, e ele estava com dificuldade de lidar com o chefe dele, e eu falei para ele assim: querido, deixa eu te falar uma coisa, se ele é o teu chefe, é por algum motivo. Você não está no lugar dele. Se ele é teu chefe, é que de alguma forma ele mereceu mais do que você. Então, você com certeza tem alguma coisa para aprender com ele. Então, não busque atrito com teu chefe. Você vai servir, ele é teu chefe, é o teu gestor. Você vai fazer com que ele cresça, e você vai ver que a tua vida vai mudar naquela empresa.
Aquilo mexeu demais porque ele não estava esperando isso. A gente não espera receber esse tipo de resposta. A gente espera receber resposta fácil, que vai consolar meu coração, que vai falar assim: meu chefe é ruim, ele é maldoso, eu trabalho numa empresa ruim, mas o que eu estou fazendo para ser luz naquele lugar? Ele começou essa caminhada, ele começou a fazer isso. O chefe começou a olhar de uma maneira diferente para ele. O chefe dele foi promovido e ele foi promovido também. Amém? Eu acho que merece mais uma salva de palmas ao nosso Senhor. Aleluia. A vida dele tem uma reviravolta, mas se a gente parar para pensar, Davi foi ungido entre 10 a 15 anos de idade. Tem alguns estudos que dizem mais ou menos 17 anos de idade, quando foi derramado óleo sobre a cabeça dele. Sabe com quantos anos ele assumiu realmente o reinado em Israel? Com 30 anos. Então a gente está falando de aproximadamente 15 anos vivendo essa prova. Talvez eu e você, a gente lê Samuel, Crônicas, em um dia, 2 dias, e passa rápido, mas todas aquelas histórias estão relatando 10 anos, 15 anos de luta, 15 anos de fé, 15 anos fugindo para continuar vivo. Às vezes eu e você, a gente fica em dúvida, a gente questiona Deus só por esperar um dia, um mês, que a promessa do Senhor não se cumpriu. O óleo foi ungido, você é rei de Israel, mas o Senhor não está falando, você vai assumir o reinado agora. O Senhor, Ele revela a promessa para mim e para você. A partir de amanhã, a campanha das 12 portas, o Senhor vai falar muito mais com você. Ele vai revelar onde você pode chegar, porque você está com o teu coração entregue. Mas Ele não vai, talvez, falar para você as lutas que você vai viver. Mas você jamais andará sozinho. Se você escolher seguir o propósito de Deus para a tua vida, você vai alcançar aquele lugar que o Senhor prometeu. Amém? Ele assume com 30 anos, ele reina por 40 anos depois. A vontade de Deus não foi invalidada. Ele foi ungido e ele foi rei em Israel. Aconteceu no tempo certo. Diga assim: a minha promessa acontecerá no tempo certo, no relógio de Deus. Amém? Glória a Deus. Atos 13, 22. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Davi foi considerado homem segundo o coração de Deus. Então, se eu quero ser aceito pelo Senhor, eu tenho muito para aprender com Davi. E eu acho maravilhoso que fala que ele executaria toda a vontade do Senhor. A minha expectativa, o meu sonho, é que eu chegue no final da minha vida e todo o propósito do Senhor se cumpriu na minha vida. E que eu não permiti que nada que Ele tivesse direcionado para mim, que eu não tivesse alcançado. Ele cumpriu todo o propósito. Amém? Esse é o coração de Davi. Ele amava o Senhor de todo o seu coração, não pela metade, não de vez em quando, mas todos os dias vivendo uma intimidade com o Rei Jesus. Amém? Segunda qualidade super forte em Davi: humildade. Extremamente humilde. Quando ele é confrontado com o pecado, ele confessava a sua falha, ele procurava se afastar da transgressão e buscava o perdão. Você conhece o lugar que ele viveu, que ele pecou. E quando Natã foi lá confrontá-lo, ele assumiu na hora: pequei, realmente eu pequei, eu tomei a decisão errada. E ali ele recebe, o decreto que o filho dele morreria, e ele começa a jejuar, ele começa a chorar, ele não quer comer, porque ele viu como ele tinha desagradado o coração de Deus. Só chora na presença de Deus assim, quando conhece o coração do Pai,
quando tem intimidade com Ele. O seu antecessor Saul, quando era confrontado, ele procurava se proteger, ele tirava o corpo fora, ele justificava o pecado dele. Às vezes a gente pensa, Davi, o pecado de Davi foi muito maior, de adultério, de morte, do que de Saul. Mas o coração dele, ele se arrependia. Davi não tinha um coração perfeito. O Senhor não está esperando perfeição de você. Ele está esperando uma entrega completa. Ele está esperando o arrependimento. Ele está esperando que você reconheça que você não é nada sem Ele. Amém? Davi consultava o Senhor continuamente. Qualquer luta, qualquer dificuldade, a gente vê na Bíblia, Davi consultava ao Senhor. Qualquer luta, lutas difíceis, um exército está sitiando, cercando toda a cidade. Ou seja, imagine talvez o teu pior pesadelo, que você não consegue imaginar como você vai sair. Talvez o que a gente pensa inicialmente, eu vou chorar, eu vou gritar. Davi consultava ao Senhor. Quando você passar pelos teus vales, pelas tuas lutas, consulte ao Senhor. Ele vai te responder, Ele vai te direcionar, Ele vai te livrar do mal. Amém? Você vai alcançar os lugares que o Senhor preparou para você, em nome de Jesus. Amém? Algo que eu acho maravilhoso também na história de Davi. Ele está lá no palácio lindo, maravilhoso, que foi construído. E ele começa a olhar para a tenda que foi colocada a arca do Senhor. Os levitas ali ministrando dia e noite durante as batalhas. A arca do Senhor numa tenda, numa barraca, e ele num palácio. Aquilo lá começa a incomodá-lo. Não faz sentido isso, profeta Natan. Como isso? Eu estou aqui num palácio lindo, maravilhoso, e o meu Senhor está numa tenda. E aí o Senhor revela para Natan: esse propósito vai se cumprir na vida do teu filho, não vai ser com você. Você já derramou muito sangue. Ele viveu lutas, guerras até o fim da sua vida. Davi era humilde diante de Deus e dos homens. Ele não se achava superior, mas isso não impediu que ele fosse um homem de guerra, um valente diante dos inimigos de Deus. É só a gente olhar para a história contra Golias. O que mexeu demais com Davi foi que Golias confrontava o Senhor, o exército do Senhor. Então era mais ou menos assim: não fala mal do meu Deus, não fala mal do meu Deus, senão eu vou enfrentar, senão eu vou vencer. Ele protegia Deus. Eu te pergunto nessa noite, eu pergunto para mim também, como nós temos guardado o nome do Senhor aonde nós estamos? Será que nós temos entendido a santidade dEle? O como nós precisamos brilhar nos lugares onde nós estamos, o quanto nós precisamos falar de Deus para as pessoas, através do nosso testemunho, do nosso dia a dia, demonstrando que nós pertencemos a Ele. Às vezes a gente não precisa falar uma palavra, um versículo para a pessoa, mas o meu caráter, as minhas atitudes, onde eu trabalho, onde eu estudo, na minha família, vai mostrar que eu sou uma pessoa com o coração entregue no Senhor. Amém? Fica de pé no teu lugar, querido. Salmos 23, eu vou ler para você. Talvez você já conheça de cor cada um desses versículos, mas eu quero que você faça de uma forma diferente nessa noite, com todo esse contexto que foi apresentado nessa noite, da vida de Davi, que ele tinha intimidade, ele se encontrava com Deus, eu imagino ali, cuidando das ovelhas, ali o Senhor falava com ele. Talvez ali o Senhor já falava para ele: você vai ser grande, meu filho, porque você está cuidando tão bem dessas coisas pequenas, mesmo que ninguém esteja vendo. Escuta isso, querido, mesmo que você ache que ninguém está vendo o teu esforço, que talvez só você sabe, que você vai lá e fecha a porta do teu quarto e dobra o teu joelho e chora na presença do Senhor, e ora por pessoas, e ora pelo marido, e ora pela mulher, pelo pai, pela mãe. O Senhor, Ele está naquele lugar onde a gente se humilha na presença do Senhor, onde na presença do Senhor eu não tenho como justificar as minhas falhas.
Se não reconhecer, Senhor, me lava, Senhor, me purifica, Senhor, me guie. Davi, um homem de intimidade com Deus, um homem que era conduzido pela palavra de Deus, um homem que escolheu colocar o Senhor como cabeça da vida dele. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Lembra agora da vida de Davi, quantas guerras ele enfrentou. Ele está dizendo, eu não vou ter falta de nada. Não importa o inimigo que vier contra mim, não vai me faltar nada. O Senhor não vai faltar na minha vida. Em verdes pastagens me faz repousar. Talvez é que ele estava lembrando do tempo que ele estava cuidando das ovelhas. E me conduz a águas tranquilas. Olha o desejo de Davi. Senhor, eu estou vivendo muitas guerras, eu estou lutando o tempo todo, derramando sangue, mas eu tenho esperança que em algum momento eu vou ser conduzido para águas tranquilas. É a esperança de Davi. Restaura-me o vigor. Ele está dizendo assim, eu estou cansado, Pai, eu estou dando o meu melhor. Nós estamos lutando por todos os inimigos que estão sendo colocados aqui diante de nós. Eu preciso que o Senhor renove as minhas forças. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Senhor, eu não quero fazer nada errado contra ti. Senhor, eu não quero pecar. Me guia, me conduza, porque se eu for com as minhas próprias pernas eu vou falhar, eu vou errar. Eu quero ser conduzido pela tua justiça, porque eu amo o seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Ele está dizendo assim, eu já experimentei isso, eu já vivi esses lugares, eu sei que o Senhor estava comigo. E se eu andar de novo sobre esse vale, sobre esse perigo, eu sei que tu estarás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Olha como o Senhor estava derramando sobre a vida dele. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E como ele fecha, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver.